Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas da nossa comunidade. Se você tem uma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro que vai ao ar todo sábado, na quarta-feira da semana eu faço uma postagem escrita no canal do YouTube. Você pode ali nessa postagem comentar, embaixo está ali datado com a quarta-feira, falando que é pro Falco Responde e tudo mais. Aí você comenta nessa postagem, eu colho a sua dúvida e depois respondo no sábado. Ao mesmo tempo, no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, eu faço uma postagem no Stories com um quadrinho de perguntas e respostas, onde você envia sua dúvida por esse quadrinho. Aí eu colho também e respondo nesse quadro no sábado, tá certo? Lembrando, importante falar que todas as dúvidas desse vídeo você pode encontrar na descrição, aí todas as dúvidas que eu estou respondendo e também com um timestamp na frente, onde você pode simplesmente clicar e ser enviado direto para a dúvida, tá certo? Então, uma coisa que você talvez não queira assistir o vídeo inteiro. E também esse vídeo pode estar sendo dividido aí em duas ou até em 3 partes. E aí vai estar aparecendo aqui neste momento. Se não foi dividido, se ele foi dividido em duas, então se é a parte 1 de 2, se é a parte 2 de 2, se é a parte 1 de 3, tá certo? Para você saber qual parte que é e aí quiser assistir a próxima parte com outras dúvidas. E eu faço isso no caso porque algumas pessoas me pediram para não ficar um vídeo muito extenso e eles poderem assistir em outros momentos e tudo mais, tá certo? Então talvez pode ser dividido e vai estar aparecendo aqui neste momento. Lembrando também que na segunda-feira vai ao ar em formato de áudio no nosso podcast Psicólogo Diego Falco, nas melhores plataformas de podcast que você pode estar encontrando aí. Então, sem mais delongas, eu acho que é basicamente isso. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e dê um gostei nesse vídeo se você gostar e compartilhe também com quem você acha que pode usufruir desse conteúdo. Então vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é simplesmente um joinha, então um joinha para você também. A próxima pergunta: você fez especialização aonde? Quais lugares indica para formação e especialização em TCC? Olha, eu fiz minha especialização no CTC Veda, tá? Eu já falei bastante sobre eles. É um pessoal que tem tanto uma matriz, a matriz é de São Paulo, tá certo? Então tem um curso lá em São Paulo, na capital. Tem também em Maringá, que foi onde eu fiz. E tem em Ribeirão Preto, em Brasília e tinha em Fortaleza também, não sei se eles têm ainda em Fortaleza. Então eu tenho vários locais, assim, a especialização presencial, tá certo? Tem especialização de TCC, tem especialização de TCC para criança e adolescente, então eles têm vários lá, dá uma olhada no site deles, vou colocar escrito aqui. E também na descrição abaixo da sua dúvida vai estar lá o site para você poder dar uma olhada no site deles. Que é o site que é justamente a especialização, formação que eu recomendo, porque é onde eu fiz. Tem vários outros, tá? Tanto presenciais quanto online, só que eu não sei indicar, não sei falar se é bom, se não é, porque eu não fiz, então não saberia dizer. E o pessoal que eu conheço também é quem fez justamente no CTC Veda, tá certo? Então o que eu recomendaria é o CTC Veda se você está falando de uma especialização, uma formação. Se você está falando de curso assim mais simples, tudo mais, tem os meus cursos que são os cursos mais básicos, não são de formação, nada disso, mas são cursos muito bons que podem ajudar você a dar um pontapé inicial para começar, até para saber se uma especialização é para você, tá certo? Então nossos cursos você pode conferir também, vou colocar o site aparecendo aqui e também na descrição o site que tem todos os nossos cursos ali disponíveis. Próxima pergunta: acha possível o psicólogo recém-formado iniciar atendimento em TCC sem especialização? Com certeza, tá? Você sendo formado em psicologia, você pode simplesmente buscar, ler os livros mesmo, estudar por conta. Você pode começar uma especialização se você tiver interesse. Você, no caso, na especialização você já vai ter que estar atendendo, tá? Para você fazer justamente sua monografia e tudo mais. Então, você já vai começar meio que a atender sem necessariamente ter uma especialização. E você pode começar isso antes de começar a especialização, fazendo um curso introdutório. Eu mesmo eu fiz um curso introdutório de TCC, tá? Que foi de um final de semana, assim, isso me deu uma base legal. Aí eu fui atrás dos livros e depois eu comecei a especialização, tá certo? Então você pode sim começar, eu acho que é sem problema algum. Basta você, aí se você tiver muita dúvida, tiver muita dificuldade, aí vai buscando outras coisas, tá? Então tenta começar sozinho através dos livros. Se tiver muita dúvida, às vezes buscar uma supervisão ou um curso introdutório ou direto à especialização, tá? Mas sem problema algum, dá para começar sim, tá? Próxima pergunta: você segue à risca a estrutura da TCC nas sessões? Verifica o humor, define assunto, pede feedback, etc. Olha, eu não sigo à risca com todos os casos, tá certo? Em alguns casos sim, tá? Eu faço certinho lá
a estrutura do jeito que fala e tudo mais, mas em muitos casos eu vou fazendo algumas alterações, porque cada caso é um caso. Então tem pacientes que às vezes não se adequam direito àquela estrutura e eu faço algumas alterações, onde eu ainda faço a estrutura, eu sigo a estrutura, mas de uma maneira um pouco mais flexível, tá certo? E aí vai muito do terapeuta, de você ter o seu próprio jeito de atendimento, de você ter o seu tato, digamos assim, de atender, de saber o que é melhor e tudo mais. Tem que fugir de crenças, tá? Não vou fazer a estrutura porque eu acho que é errado, ou acho que não é legal. Tem que fugir disso, tá? A ideia é se você fazer algumas alterações na estrutura, em como você faz o RPD, rede de pensamentos e tudo mais, dependendo do caso, dependendo do paciente, dependendo de todas essas questões, tá certo? Mas é muito importante a gente seguir a estrutura de uma maneira geral, para que você saiba, né, se o paciente está melhorando ou não, saber o que aconteceu durante a semana dele, para vocês discutirem sobre isso, para vocês não perderem muito tempo também, né, de você saber, vamos discutir sobre isso essa semana, para você não perder tempo falando um monte de coisa e terminar a sessão ele tinha outra coisa para falar que era mais importante e não deu tempo de falar. E também para você saber como está indo o tratamento na hora de pedir o feedback. Então é muito importante você seguir a estrutura, mas você pode sim ser flexível dependendo do caso. Próxima pergunta: daria quais dicas para quem quer seguir a TCC, mas ainda não tem especialização ou formação? Olha, a dica que eu daria é estude, tá? Estude os livros, comece a estudar. E aí, caso você tenha alguma dúvida, faça um curso introdutório, foi o que eu fiz. Tá? Eu fiz um curso introdutório para saber, para entender como a TCC funciona, para ver se é a minha área, digamos assim, se é a minha praia, né? Se é o que eu ia me interessar e tudo mais. E aí eu fiz uma especialização. Então a dica que eu daria seria isso: estude por conta, busque os conteúdos online, busque um curso introdutório, que às vezes é um investimento bem menor, tá certo? Como eu sempre falo, tem o meu curso aqui introdutório que pode ajudar também, tá certo? Então qualquer coisa manda uma mensagem para mim. Então isso é o que eu indico, tá? Você ir buscar dessa maneira. Aí se você entender que, nossa, não, realmente a TCC é meu caminho, é o que eu quero fazer, e eu acho que dá para investir a questão do tempo, a questão do dinheiro nisso, e aí você faz uma especialização. Eu não recomendo de cara você fazer a especialização, porque se às vezes você não tem certeza se a TCC é para você, às vezes você vai fazer um investimento de tempo e dinheiro aí muito elevado, que não vai, você vai se arrepender depois, vai perder muito tempo e dinheiro, né? Então é essa dica que eu daria, tá certo? Começar estudando mesmo e trabalhando. Então já comece atendendo, já comece a atender. Então com a prática você vai sentindo a necessidade de estudar mais, de buscar mais coisas, tá certo? Então comece estudando, faça cursos introdutórios e comece atendendo. Próxima pergunta: quais livros você indica de TCC para psicólogos iniciantes? Olha, normalmente eu sempre indico 4 livros, tá? Eu indico o meu livro, que é baseado justamente no meu curso introdutório, que é o curso essencial da terapia cognitivo-comportamental, e o livro também é um e-book, na verdade, essencial da terapia cognitivo-comportamental, porque o formato impresso do livro, por conta da pandemia e tudo mais, tá em falta, então ainda não estou comercializando mais. Eu comercializava pelo Mercado Livre, mas não estou comercializando mais por conta da pandemia, que está em falta. Mas ele tem o formato de e-book, tá? Pelo Kindle da Amazon. Então na Amazon, através do celular mesmo, aplicativo do Kindle, ou se você tem o aparelho Kindle, você pode adquirir. É um e-book muito simples, uma linguagem tranquila, que ajuda bastante, tá? Para quem está iniciando. Essencial da terapia cognitivo-comportamental. Depois tem o livro da Judith Beck, que é o Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, que é o livro mais básico da terapia cognitivo-comportamental de uma maneira geral. E o Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental, do Jesse Wright. Esse livro é muito bom porque é um livro básico também da TCC, mas ele vem com vídeos, tá certo? Antigamente vinha com CD, agora vem com, acho que é um código para você assistir os vídeos online, não sei como que é exatamente, porque o meu vem com CD. Que você pode assistir, então, esses vídeos, tá? Você pode assistir esses vídeos porque assim, ele faz o capítulo, explica mais ou menos a técnica, explica mais ou menos alguma coisa, e aí tem um vídeo dele fazendo aquilo, então ajuda muito no aprendizado, tá? Então Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental, do Jesse Wright. E por último, A Mente Vencendo o Humor, que é um livro na verdade como se fosse uma autoajuda, tá? Porque é para todo mundo, para as pessoas se auto-aplicarem e tudo mais, mas é baseado na terapia cognitivo-comportamental, e aí você pode ter umas ideias interessantes e pode até usar para facilitar sua psicoeducação da TCC, entender o modelo cognitivo e essas coisas, tá certo? Então esses são os 4 livros que eu gosto de indicar para as pessoas que estão começando. Próxima pergunta: como foi o início da sua carreira? Você se sentia inseguro para atender?
Com certeza, tá? Como eu já comentei várias vezes aqui, né, seja no Instagram, seja no canal do YouTube, né? Eu já comentei diversas vezes que eu sou uma pessoa que, se eu fosse me diagnosticar um tempo atrás, eu me diagnosticaria com transtorno de ansiedade social, e até tenho um pouco disso ainda, né? Mas já venci bastante, tanto é que eu não faria isso daqui que eu estou fazendo aqui agora se eu ainda tivesse muito forte. Então é uma coisa que era terrível, né, pra mim, essa questão de atender, de pegar no telefone, né, pra ligar pras pessoas e tudo mais. Aquela coisa de antes, né, da pessoa chegar, dos primeiros pacientes chegarem, ficar assim, né, será que vai dar certo, não sei o que e tal. Então isso, sim, com certeza me sentia inseguro. Isso é por isso que eu falo bastante de você fazer, tá? Nunca esperar se sentir seguro para fazer. Você tem que fazer mesmo se sentindo inseguro, porque aí com o tempo, com a prática, aí você vai se sentindo mais seguro. Com os estudos que você vai fazendo, você vai abrindo aí a sua mente, vai vendo, né, todas as questões de você ser uma pessoa falha mesmo, não tem problema nenhum, que você pode estudar, você pode aprender e tudo mais. E aí você vai com a prática perdendo essa insegurança, tá certo? Então praticando, por isso que não pode esperar você começar a se sentir seguro para fazer e tudo mais. Então eu também passei por isso que eu indico muito começar. Comece, tá? Nem que seja de pouquinho em pouquinho, mas comece, tá? Lógico, não invista, vou alugar uma sala, então vou comprar uma sala, não é isso, tá? Você pode alugar um horário, você pode fazer atendimentos online, tem várias maneiras de você fazer com menor custo, né? Eu acho que isso é importante também, mas para a questão da prática, da segurança do atendimento, é muito importante que você comece. Estude e comece, tá certo? Próxima pergunta. Como a TCC trabalha o transtorno da personalidade narcisista? Olha, de uma maneira geral, todos os transtornos, tá? Principalmente de personalidade, mas a gente sabe que são transtornos que não existem assim, não tem uma cura, tá certo? Então, transtorno de personalidade, você não vai ter uma cura, a pessoa não vai simplesmente deixar de ser assim e tudo mais, porque tem todo o histórico dela que influenciou nisso, juntando com coisas genéticas, né, hereditárias, tem toda uma questão de coisas que fez a pessoa desenvolver o transtorno de personalidade, tá certo? Como a gente vai tratar isso? É ajudando a pessoa a perceber como os seus pensamentos disfuncionais causam um problema para ela, tá? Nas áreas da vida, tá? Então os pensamentos disfuncionais causam um problema por quê? Porque normalmente com os pensamentos disfuncionais ela vai ter reações muito disfuncionais. Então ela vai ter às vezes comportamentos que atrapalham a sua vida social, por exemplo. Então no relacionamento com as pessoas ela vai agir de um jeito que prejudica aos outros e consequentemente pode prejudicar ela. Então ela pode acabar, por exemplo, não tendo mais amigos. Ou ela pode se comportar de um jeito que se prejudique com a lei. Tá? Então ela pode se prejudicar de um jeito que se prejudique o seu trabalho, a sua família e tudo mais. Então a ideia é mostrar para o sujeito como seus pensamentos disfuncionais, exagerados, fazem ela ter esses comportamentos que mantêm ela no problema e que causam prejuízos nela. Quando ela percebe isso, quando a gente ajuda a pessoa a perceber isso, aí ela precisa entender a importância de mudar, o que seria o benefício, tá, de mudar isso, e aí através da prática de desenvolver novos comportamentos e aprender a desfocar um pouco dos pensamentos funcionais e pensar em pensamentos mais funcionais. Então é uma prática assim para a vida inteira, onde a pessoa precisa perceber que ela está se comportando daquela maneira disfuncional nova. Ai meu Deus, já estou reagindo daquela maneira de novo. E aí começar a agir de uma maneira mais funcional. Então é uma coisa mais prática de ter comportamentos melhores e aí ter feedbacks melhores do mundo, né, do ambiente, e aí ela continua se comportando daquela maneira. Então independente do transtorno de personalidade, é assim que a gente vai basicamente trabalhar. Aí cada pessoa específica, dependendo dos pensamentos, dependendo do comportamento, a gente vai ter as técnicas específicas para aquilo, tá? Então não é uma coisa muito geral. O geral seria isso que eu falei para você, tá? Próxima pergunta. Pacientes com impotência sexual, qual a melhor técnica? Olha, vai depender muito da impotência sexual, né? Não tem uma coisa, impotência sexual você faz isso e pronto. Vai depender muito do porquê o paciente está com uma impotência sexual. Né? Porque, querendo ou não, às vezes pode ser uma coisa biológica, né? Pode ser uma coisa orgânica, que ele tem que ver com o médico, então a gente não vai, na verdade, fazer nada, né? Não tem nem muito o que a gente fazer. Mas muitas vezes tem a ver com os pensamentos dele, às vezes ele fica ansioso com aquilo, os pensamentos da sua própria capacidade, enfim. Então, o trabalho, tá? A técnica e tudo mais, o trabalho é em cima dos pensamentos que ele tem que geram a sua impotência.
Tá? Então não existe, a técnica seria basicamente identificar os pensamentos que relacionados com isso, trabalhar em cima desses pensamentos com questionamentos, responder esses pensamentos e fazer experimentos comportamentais, e aí pode envolver questões sexuais, de ter uns comportamentos relacionados, né, com isso, para poder trabalhar com seus pensamentos disfuncionais. Mas tudo vai depender do pensamento disfuncional que gera a sua impotência. Então não é uma coisa, a impotência faz isso. Tá? Então é uma coisa que vai depender do pensamento específico do paciente. Próxima pergunta. O reforço positivo e negativo do behaviorismo pode ser usado na TCC? Olha, de uma maneira geral, né, a TCC ela é uma coisa muito aberta. Tá? Ela é muito, você pode utilizar várias, digamos, técnicas diferentes, tudo mais. Tanto é que tem lá a terceira onda que foram agregando várias técnicas diferentes, maneiras diferentes de você psicoeducar, falar sobre alguma coisa, de achar importância, né, para o sujeito, dos seus transtornos, tudo mais. Então, sim, eu acredito que sim, tá? Se é uma coisa que você acha importante, seja na parte de psicoeducação, né, de falar, olha, um reforçamento positivo para isso, que ajuda, blá blá blá, tal, sem problema algum, tá? Eu acho que, pelo menos do que eu me lembro da parte de reforço positivo e negativo, se encaixa perfeitamente na parte da TCC, tá? Não vai se encaixar no sentido de que como se fosse uma coisa sem a parte da cognição, tá? Tipo assim, vai fazer alguma coisa, isso é um reforço negativo e ponto final, né? Não, vai fazer uma coisa, vai ser um reforço negativo, aí a pessoa vai ter uma interpretação daquele reforço negativo, aí aquilo vai ter a resposta nela, tá? Então, nesse sentido, funciona sem problema algum. Agora, se for uma coisa entender que é tipo assim, não, a situação que vai gerar, você vai fazer um negócio, vai causar um reforço, vai causar aquilo ali, imediatamente vai ser um reforço positivo, um reforço negativo, aí já foge um pouco porque não tem a parte da interpretação. Então não é assim que a gente trabalharia, né? Pode usar no sentido de entender que um comportamento pode fazer a pessoa interpretar aquilo e aquilo funcionar como um reforço positivo. Ou um outro comportamento fazer a pessoa interpretar aquilo e aquilo funcionar como um reforço negativo. Tá? Mas sim, a gente pode usar principalmente na psicoeducação. Assim, não sei se foi muito confuso o que eu falei, mas dá sim, tá? Dá pra usar sim. Próxima pergunta. Quando o homem vê a mulher como um desafio após a conquista, perde o interesse. Como mudar? Olha, isso é uma coisa bem difícil, né? Porque daí é muito a crença da pessoa do que ela acha que ela tem que... Né, do que ela entende sobre relacionamentos, esse negócio dele ter que conquistar a mulher e tudo mais. É difícil, né? É difícil a gente mudar essa questão, porque isso a gente está falando de uma coisa quase que biológica, assim, né? Do homem, da pessoa e tudo mais. Então é uma coisa bem difícil de trabalhar isso, tá? É tentar entender a crença do sujeito a respeito disso. Por que ele acha tão importante essa parte da conquista? Por que ele acha tão importante ter um desafio? Por quê? Por que ele acha tão importante? Qual é o prazer nisso? Será que ele não vê benefício em ter um bom relacionamento? Em conquistar a pessoa e ter um relacionamento com a pessoa? Por que a conquista é o mais importante do que necessariamente o relacionamento? Tá? Então, e isso é uma coisa, querendo ou não, que muitas pessoas funcionam dessa maneira. Não é à toa que existem os famosos joguinhos, né? De jogos, assim, né? Da pessoa fazer, finge que você não se importa, não liga pra ele, ou não responde mensagem, dá um tempo, dá um gelo, não sei o que. Ou use um mistério também, não revele tudo sobre você, todas essas questões, né? Porque é como a gente funciona. Então é uma coisa meio que quase de natureza, tá? Do ser humano funcionar nisso, né? É clássico nessa questão de por que eu me interesso por quem não se interessa por mim, tá? Então é uma coisa muito clássica isso, então é uma coisa que dificilmente você vai mudar essa questão. A ideia seria talvez trabalhar a coisa de você ver a importância do porquê pode ser bom, tá? A outra parte, né, do relacionamento mesmo, de se relacionar com as pessoas, de ter uma intimidade com as pessoas, por que isso pode ser bom para ele. Então acho que talvez seria um trabalho, é que assim, vai depender muito de cada sujeito. Então eu tô falando aqui baseado, né, muito brevemente no que você tá me falando, eu consigo imaginar, tô, né, filosofando aqui, que seria muito mais na questão de trabalhar o que o sujeito poderia ter de benefício com as pessoas que ele já conquistou, tá? De entender por que é bom
ter isso, tá? Por que é bom se relacionar, por que é bom essas coisas. Ao mesmo tempo, tá? Pode tentar fazer no relacionamento coisas diferentes, né? Tentar fazer combinando com uma parceira e tudo mais, de ter mais coisas, né, diferentes ali no relacionamento para tentar dar essa apimentada, né, digamos assim. Tudo bem que às vezes no começo de relacionamento fica difícil de você fazer isso, mas para justamente ter a coisa do novo, sabe? Que às vezes isso pode estimular a pessoa também. Então, resumindo, né, essa questão do como mudar, eu acredito que é bem difícil mudar isso, tá? Porque é uma coisa muito mais de dentro, quase instintiva aí do funcionamento do ser humano, não só homem como mulher também, né? E o trabalho seria de talvez ver o valor na outra parte, tá? Na parte do relacionamento mesmo. E aí trabalhar muito mais essa questão de virtudes em cima disso e tudo mais, tá? De mente sobre o corpo, tá? De tentar um controle sobre os seus impulsos, suas vontades e coisas assim. Próxima pergunta. Como ter uma autoimagem funcional se tenho crenças centrais disfuncionais? Olha, para você ter uma autoimagem mais funcional, você precisa desenvolver crenças mais funcionais. Como fazer isso? Através de identificar os seus pensamentos funcionais, identificar os seus comportamentos que mantêm você naquele problema e tudo mais, e ir reforçando, tá? Reforçando respostas alternativas, pensamentos alternativos, comportamentos que te tragam um bem-estar, comportamentos que te ajudem a superar essas questões, tá certo? Que mostrem para você que você é mais capaz do que você imagina, que você é mais bonito do que você imagina, coisas nesse sentido, tá? Ou né, trabalhar também a questão de você, se você não for tão capaz, de ser mais capaz, se tornar mais capaz através de estudo, através de prática e tudo mais. Se for na questão de beleza, de tentar se produzir melhor, se vestir melhor, trabalhar com maquiagem, mudar o cabelo, todas essas questões para você ir melhorando a sua visão, aí, melhorando a realidade, digamos assim. Aí quando você trabalha essa questão da realidade, você vai trabalhar com seus pensamentos disfuncionais, vai tornar eles mais funcionais e junto com isso, né, depois de um trabalho longo aí, trabalhar transformando as crenças disfuncionais em crenças mais funcionais, e aí você acaba tendo uma autoimagem mais funcional, tá? Eu acho que é o trabalho bem da autoestima. Eu fiz um vídeo sobre autoestima que talvez pode te ajudar um pouquinho. Vou colocar nos cards aqui em cima e na descrição, nos cards aqui em cima e na descrição, que pode ajudar um pouquinho esse vídeo para você sobre a autoestima. Próxima pergunta. Psicologia reversa funciona? Olha, funciona em alguns casos, né? Funciona sim em alguns casos. A gente é meio besta, né? O ser humano é meio besta, ele funciona às vezes com a questão de desafios, né? De você desafiar a pessoa, por exemplo. Eu acho que você não consegue fazer isso não, né? Tipo, a pessoa, quer ver então, se eu não consigo fazer, né? Não sei o que. Então, para algumas pessoas, em alguns momentos, funciona. Não funciona 100% do tempo, mas bem usada assim de maneira estratégica, tá? Funciona assim, tá? Funciona assim. Na terapia, no meio da terapia, você não usa tanto a psicologia reversa, é mais no convívio assim, social e tudo mais, mas funciona assim, tá? Você fingir desinteresse e a pessoa se interessar mais, tá? Então, existe, tá? A psicologia reversa existe e funciona sim. A gente sempre quer provar, né, pro outro que a gente é mais capaz. Então o outro, dependendo de como é utilizado isso, a gente se sente assim quase que, não, eu tenho que mostrar que o outro está enganado sobre mim, entendeu? Não, eu tenho que provar, tal. Se ele não percebe que é uma sacanagem, né, que você está sacaneando ele, funciona com certeza, tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vai aparecer aqui agora se foi dividido esse vídeo. Então, se não foi dividido, vai aparecer não foi dividido. Se foi dividido, vai aparecer parte 1 de 2, parte 1 de 3, tá? Qual a parte que é? Que cada parte vão ter perguntas diferentes. Aí você pode conferir as outras, tá certo? Lembrando que toda quarta-feira eu faço uma postagem no Instagram, no Stories do Instagram, uma caixinha de perguntas e respostas. Você pode enviar sua dúvida por lá. E também eu faço uma postagem escrita no canal do YouTube, onde eu tenho lá datado da quarta-feira, e você pode comentar nessa postagem, e aí eu colho a pergunta também e depois respondo no sábado.
tá certo? Então, basicamente é isso. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e comente caso você acha necessário. E também compartilhe com quem você acha que pode usufruir desse conteúdo. Dê um gostei também, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, tá? Siga a gente também lá no Instagram. Se você não gostou também, dê um não gostei. E qualquer coisa é só mandar nos comentários, como eu já falei. Então, um bom final de semana, uma boa semana e é isso. Então, até mais.